O que você faria se tivesse sua casa invadida por um assaltante e um possível assassino? Eu vou contar para vocês hoje o caso real de um atleta paralímpico medalhista de ouro que passou por isso e teve a vida mudada do dia para a noite. Em novembro de 1986, nasceu o Oscar Pistorius. Mas o que ninguém sabia é que antes mesmo de completar um ano de vida, ele teria que fazer uma cirurgia para amputar as duas pernas. Infelizmente, nem os pais e nem os médicos viram outra alternativa, porque ele tinha nascido sem as fíbulas. E por causa disso, ele teve que fazer essa amputação logo abaixo da altura do joelho. 6 meses depois da amputação, ele já estava andando sobre fibra de vidro, porque como ele teve que amputar a perna muito novinho, ele ainda não tinha aprendido a andar. Então, quando ele começou a aprender, já foi direto com a fibra de vidro. Então, ele teve um desenvolvimento muito rápido e muito mais tranquilo do que eu seria. Ele se adaptou muito rápido a essa alternativa da fibra de vidro e os pais dele sempre incentivaram ele a se superar, a nunca usar essa deficiência dele como uma desculpa para conseguir menos coisas. Inclusive, os pais sempre incentivaram ele a praticar esportes. Então, desde criancinha, ele sempre estava ligado no mundo dos esportes. E ele praticava tudo quanto era modalidade diferente aí de esporte. Então, ele praticava ciclismo, caminhada, luta livre, até mesmo esqui aquático. Então ele gostava de uns esportes bem radicais. Em nenhum momento ele viu essa questão da deficiência dele como um impeditivo para que ele realizasse os objetivos da vida dele e para que ele praticasse esporte. Quando ele tinha 15 anos, ele sofreu um baque muito grande, porque a mãe dele faleceu. Ela foi até o hospital fazer uma cirurgia e ela teve uma reação alérgica muito grave ao medicamento que eles usaram. Ela não aguentou e faleceu. Nesse mesmo período, ele sofreu um machucado no joelho muito grave durante uma partida de rugby. Então, os médicos que atendiam ele incentivaram muito para que ele fizesse corridas. Essas corridas iriam acelerar a cura do joelho dele machucado pelo rugby. O Oscar ele aceitou essa recomendação médica e ele levou essa prática da corrida como se fosse uma homenagem à memória da mãe dele. E ele levou isso tão a sério e 2 anos depois do falecimento da mãe dele, ele estava com 17 anos, e participou da primeira Paralimpíada da vida dele. Realmente ele foi muito destacado, ele era muito bom na corrida. Nesse ano mesmo ele conseguiu terminar as corridas batendo tempos recordes. Em 2004, nas Paralimpíadas de Atenas, ele conseguiu conquistar o primeiro ouro dele e também um bronze. Nas Paralimpíadas de Pequim, em 2008, ele conseguiu 4 ouros. E em 2012, nas Paralimpíadas de Londres, ele ganhou 2 ouros e 1 prata. Ele era tão talentoso que ele conseguiu competir, inclusive, com atletas que não tinham essa mesma deficiência dele. Em 2012, ele competiu nas Paralimpíadas e nas Olimpíadas contra atletas que não tinham deficiência nenhuma. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Ele já tinha tentado fazer isso em Pequim, em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, mas a comissão não aceitou isso. Por quê? Eles falaram que as próteses dariam alguma vantagem sobre os outros atletas. Ele continuou insistindo, fez vários estudos e ele trouxe esses estudos em 2012, comprovando que não, na verdade, as próteses não trariam para ele nenhuma vantagem sobre os outros atletas. Então, em 2012, ele foi aceito tanto nas Paralimpíadas quanto nas Olimpíadas. Isso foi um feito histórico. Nunca tinha acontecido algo desse tipo antes. Ele não ganhou a corrida, se eu não me engano, ele chegou em último. De qualquer forma, isso foi um marco gigantesco, tanto na carreira dele quanto nas Olimpíadas. Ele, inclusive, deu várias entrevistas falando sobre isso, e uma que me marcou muito. Na entrevista, ele disse que essa corrida tinha sido um marco de igualdade para as pessoas que tinham deficiência. Então, foi algo muito bonito. E ele ficou realmente muito famoso, muito conhecido. Ele virou um símbolo de superação. Por ele se tornar tão famoso, ele conseguiu fechar contratos milionários com várias marcas. Ele se tornou o rosto de uma marca de perfumes muito famosa. Ele fechou com a Nike, ele fechou com o grupo BTG. Inclusive, ele entrou na lista dos Homens do Ano de 2011 e ele foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes da época. No meio de todas essas celebridades, de todos esses contratos milionários, ele conheceu a namorada dele, a Riva Kemp. Em 2012, eles começaram a namorar. A Riva era uma mulher muito bonita e muito independente. Desde os 14 anos ela já trabalhava como modelo e ela atuava muito forte na luta pelos direitos da mulher e da criança lá na África do Sul. A África do Sul é uma região onde acontecem muitos casos de feminicídio, infelizmente.
e ela lutava ativamente contra isso. Esse relacionamento foi um boom na imprensa, foi um casal querido por todos logo de cara. E foi um relacionamento muito rápido, muito intenso. Em pouco tempo eles já estavam morando juntos. Mas as coisas começaram a desmoronar em fevereiro de 2013. Nessa época fazia uns 4 meses, mais ou menos, que eles estavam juntos. Dia 13 de fevereiro, a véspera do Dia dos Namorados, lá nos Estados Unidos, eles tiveram um jantar romântico, muito tranquilo, e foram para casa dormir. A partir de agora, eu vou contar os fatos que passaram mais ou menos umas 10 horas da noite. Então, a Riva estava no quarto junto com o Oscar. Ele estava deitado na cama, já sem as próteses, e assistindo TV, descansando. A Riva estava fazendo exercícios de yoga que ela fazia todas as noites. Algumas versões dizem que ela estava, na verdade, digitando ali no computador, arrumando um discurso que ela teria para fazer no dia seguinte, num evento beneficente para as crianças. O Oscar, ele dormiu antes que a Riva. Ela ficou acordada até bem mais tarde, fazendo yoga ou escrevendo no computador. Não sabemos a versão correta ainda. Antes dele dormir, ele pediu para ela que ela tirasse uns ventiladores que estavam lá fora, na varanda. O quarto era bem grande e tinha uma varanda. Então ele pediu que ela fosse lá e tirasse aqueles ventiladores e fechasse a porta da varanda. É bem importante a gente comentar aqui, na África do Sul é muito comum que as casas sejam invadidas, e o próprio Oscar já teve no passado dele várias experiências da casa dele ser invadida, deles serem roubados, então ele era extremamente fissurado em segurança. Tanto que a casa inteira era extremamente protegida, tinha câmera de segurança, era tudo muito bem controlado, mas aquela porta da varanda estava aberta. A Riva foi dormir e ela esqueceu de tirar os ventiladores lá da varanda e fechar a porta. O Oscar, por sua vez, estava tendo muita dificuldade de dormir naquela noite. Era uma noite bem úmida, bem quente, então ele acordou, percebeu que a porta da varanda estava aberta. Nessa hora ele levantou, ele saiu da cama, ainda sem as próteses, foi até a varanda, pegou o ventilador e colocou para dentro de casa e fechou aquela porta e a cortina. Foi nesse momento que ele escutou um barulho vindo lá do banheiro. O quarto deles era uma suíte, era um quarto bem grande. Assim que ele ouviu aquele barulho vindo do banheiro, a mente dele começou a ficar a 1000 por hora. Ele imaginou que poderia ter um intruso na casa dele, bem ali no banheiro do quarto dele. Afinal de contas, a porta da varanda estava aberta. Ou até mesmo alguém poderia ter achado uma brecha de segurança e conseguido invadir o quarto dele. Nesse momento, ele voltou para a cama e pegou uma arma que ele deixava escondida ali do ladinho da cama. Ele avisou para Riva o que estava acontecendo, pediu para ela ligar para a polícia, dizer que tinha ali um intruso na casa deles e pediu para ela se proteger, para ela tomar cuidado. Nessa hora, ele nem chegou a acender a luz do quarto, porque ele achou que com a luz acesa ele teria uma vantagem sobre esse invasor. Então, ele foi pro banheiro do quarto, sem as próteses ainda e segurando a arma dele na mão. Esse quarto deles era uma suíte bem grande, e para conseguir chegar no banheiro da suíte, ele tinha que passar por um corredor longo, onde ficavam os armários ali com as roupas do casal. Então ele foi fazendo todo esse trajeto no escuro. Quando ele chegou no banheiro, também era um banheiro bem grande, tinha uma banheira grande ali. O vaso sanitário, ele ficava fechado por uma porta. Quando ele chegou ali, ele percebeu que essa porta do vaso sanitário estava trancada. Então, na hora, ele já ligou na mente dele que o invasor tinha se trancado ali no banheiro. Nessa hora, ele ficou extremamente desesperado. Ele começou a gritar muito, e num ataque ali de fúria, ele deu 4 tiros em direção àquela porta. Então, depois que ele atirou 4 vezes ali contra a porta, ele de novo gritou pela Riva para que ela ligasse para a polícia e para que ela se protegesse, mas não teve resposta nenhuma da parte dela. Ele achou muito estranho e na hora já começou a voltar para o quarto. Então, ele fez todo aquele caminho de volta, ainda no escuro. Quando ele chegou no quarto, ele acendeu a luz. Aí que ele foi perceber que, na verdade, a Riva não estava ali na cama e não respondia os chamados dele. Nesse momento, ele começou a pensar que talvez a pessoa que estivesse lá dentro do banheiro fosse a própria Riva. Então, quando ele voltou para o quarto, ele colocou as próteses e voltou ali para o banheiro para tentar abrir aquela porta de algum jeito. A princípio, ele não conseguiu arrombar a porta, então ele voltou para o quarto e pegou um taco de cricket, que era um esporte que ele praticava. E com esse taco de cricket, ele conseguiu abrir um buraco na porta, pertinho ali da maçaneta, e conseguiu pôr a mão pelo lado de dentro e destravar a porta. Na hora que ele abriu a porta, os seus piores medos foram confirmados. Realmente, era a Riva que estava ali dentro. A cena que ele viu foi a Riva totalmente ensanguentada, caída sobre o vaso sanitário,
e já sem vida. Nessa hora, o desespero tomou conta dele, totalmente. Ele começou a gritar para os vizinhos, para que os vizinhos pudessem ajudar ele. Ele subiu lá na janelinha do banheiro e começou a gritar muito alto pelos vizinhos. Tanto que os vizinhos ouviram e logo em seguida vieram até a casa dele para poder ajudar de alguma forma. E depois que ele desceu da janela do banheiro, ele pegou a Riva no colo, nos braços e tirou ela do banheiro. Nesse meio tempo, enquanto ele gritava por ajuda para os vizinhos, ele ligou para a polícia. Quando a polícia chegou na casa dele, a cena que os policiais viram foi a Riva nos braços dele, já morta, ele totalmente ensanguentado e em estado de choque. Esse foi um dos casos mais comentados pela mídia em 2013, lá na África do Sul. Foi como se fosse uma bomba realmente na mídia, porque eles eram olhados como um casal exemplar, realmente. O interessante é que o Oscar, ele nunca negou que tivesse atirado contra aquela porta do banheiro. Isso não era a questão. O questionamento abordado foi: esse crime foi intencional ou foi um acidente? Será que ele realmente imaginou que tinha um intruso na casa dele? Ou será que isso aí foi só uma briga de dois namorados, uma discussão que foi levada ao extremo e ele chegou a atirar nela? Essa foi a abordagem do julgamento. Ele foi julgado para conseguirem descobrir a resposta para isso. O julgamento dele começou dia 4 de março de 2014, foi amplamente divulgado pela mídia. Inclusive, se você procurar aqui, talvez no YouTube ou no Google, você vai encontrar imagens reais deles durante o julgamento. Ele realmente estava extremamente abalado, ele chorava demais quando ia dar os depoimentos dele. Teve uma hora no julgamento que eles mostraram fotos da Riva já falecida. Ele se recusou a olhar para as fotos. Ele disse: não, eu não vou olhar para essas fotos porque eu já vi isso pessoalmente. Fui eu que tirei ela do banheiro, eu que segurei a cabeça dela. Ele realmente parecia muito, muito abalado com tudo isso. O primeiro testemunho a ser ouvido durante o julgamento foi o do próprio Oscar. Ele disse que ele imaginou que era um intruso invadindo a casa dele. Ele disse que jamais teve a intenção de machucar a namorada dele ou de atirar contra ela. Ele amava, era apaixonado por ela e que ele realmente achou que estava defendendo a sua própria casa, defendendo a sua própria vida e a vida da namorada. Mas o que aconteceu durante esse julgamento foi que alguns fatos sombrios e estranhos aí da vida dele começaram a vir à tona. Por exemplo, em 2009, ele deu uma festa na casa dele para vários amigos e um casal de amigos que estava na festa começou a brigar demais. Eles tiveram uma discussão gigantesca entre eles ali do casal mesmo e tomou proporções tão grandes que o próprio Oscar pediu para eles irem embora da festa. Expulsou esse casal da festa. Depois de algumas horas, esse casal se acertou entre eles e quiseram voltar para a festa para poder curtir um pouquinho mais. Quando eles chegaram na casa, o Oscar só recebeu o homem. Ele não quis receber a mulher ali desse casal. Inclusive, ele fechou a porta na cara dela e machucou a perna dela. A perna dela ficou presa na porta. Ela chegou a prestar queixa dele, ela fez um boletim de ocorrência. Ele chegou a ser preso por um dia por causa desse crime, mas logo foi liberado. Um dos depoimentos mais importantes foi de uma ex-namorada do Oscar. O nome dela era Samantha Taylor. Os dois tiveram um relacionamento por cerca de 2 anos e eles também eram um casal midiático. Os dois eram famosos, participaram inclusive de um reality show juntos. Não sei dizer se eles se conheceram nesse reality show e daí se apaixonaram ou se eles foram juntos já como um casal para esse reality show. Mas o fato é, ela tinha 17 anos quando eles começaram a namorar e ele tinha 24. Inclusive, ela contou que durante o relacionamento, ele teve mudanças de atitudes, mudanças de comportamento. No começo do relacionamento, eles se amavam muito, era tudo muito bom. Inclusive, a mãe da Samantha gostava muito dele, apoiava o relacionamento, mas logo ali nos primeiros meses, ele já teve uma alteração do comportamento. Ele começou a se mostrar um homem mais abusivo, começou a tratar ela como propriedade dele. Ele passou a ter ataques de raiva, mudanças de humor muito repentinas. Ele começou a se mostrar extremamente controlador em relação a Samantha. Então ele controlava as roupas que ela usava, as amizades que ela tinha. Quando ela saía com as amigas, ele pedia foto dos lugares que ela estava, pedia foto das pessoas com quem ela estava. E isso ficou muito estranho para ela. Outra coisa que incomodava demais a Samantha era a obsessão que ele tinha por armas. Então ele ia toda semana para estandes de tiro e ele parecia que tinha muito prazer relacionado com as armas. Só que ele era uma pessoa muito explosiva e a própria Samantha tinha muito medo disso. Ela contou inclusive uma vez que eles estavam de carro e foram parados por um policial porque ele estava dirigindo em alta velocidade. O policial fez a abordagem padrão e logo liberou eles. Só que ele teve um ataque de fúria dentro do carro. E assim que o policial foi embora, ele começou a atirar para cima, atirar no teto do carro várias vezes com a arma. A Samantha conta que ela ficou aterrorizada com isso. Então isso mostra pra gente que ele já tinha um histórico de ser uma pessoa descontrolada,
de tomar atitudes que eram desproporcionais com o que realmente estava acontecendo no momento. Também teve uma vez que ele estava num bar com os amigos, ele acidentalmente disparou a arma de um desses amigos debaixo da mesa. Quando a polícia chegou, ele pediu para que esse amigo assumisse a culpa pelo disparo. Então aqui a gente já vê esse perfil de uma pessoa que não assume as próprias consequências dos seus atos. Ele se sentia intocável, ele se sentia inatingível. Inclusive, nas Paralimpíadas de Londres aconteceu um fato que deixou isso muito claro. Nessa Paralimpíada, ele ganhou 2 ouros e 1 prata, e a medalha de prata ele ganhou na prova de 200 metros. Ele perdeu essa prova para um brasileiro, que ganhou a medalha de ouro. Mas o Oscar não aceitou essa prata. Ele disse que as próteses do brasileiro eram mais altas, e isso daria uma vantagem para ele sobre os outros competidores. Ele desmereceu totalmente a vitória do brasileiro. E esses comportamentos também foram questionados ali no julgamento. Isso dele ser intocável, isso dele poder fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e nunca ser responsabilizado por isso. Outra coisa muito suspeita que aconteceu é que foi descoberto que ele tinha solicitado o porte de mais 6 armas poucas semanas antes de atirar na Riva. Os vizinhos também foram chamados para serem ouvidos durante o julgamento, mas as informações que eles trouxeram foram bem controversas. Alguns vizinhos falaram que ouviram uma discussão de um casal bem acalorada. Outros vizinhos falaram que ouviram vozes de uma mulher gritando e logo em seguida os 4 tiros. Então, eles acabaram desconsiderando a versão dos vizinhos. A versão da defesa do Oscar foi a seguinte. Na hora que o Oscar se levantou, a Riva estava ao seu lado na cama. Mas, quando ele saiu da cama e foi lá fora na varanda buscar os ventiladores, foi a hora que ela levantou da cama e foi até o banheiro. Foi nessa hora que ele escutou um barulho vindo lá do banheiro, mas ele não chegou a olhar para a cama de volta, até porque estava escuro e ele não conseguiria ver nada. Ele não percebeu que ela não estava mais na cama. Tanto que ele chega a falar para ela ligar para a polícia e se proteger porque tinha um intruso em casa. A promotoria, por sua vez, até que conseguiu comprovar que ele tinha ali um histórico de violência doméstica e ele realmente tinha, né? Mas não foi suficiente para que a juíza visse nenhuma evidência de que realmente ele tivesse a intenção de matar a namorada. Então ele foi condenado em primeira instância a 5 anos de prisão e poderia ter direito à liberdade se ele pagasse uma fiança depois de cumprir uma parte da pena. Teve muita pressão sobre o juiz e sobre esse veredito que foi dado, por toda a questão aí do feminicídio, que é muito comum, infelizmente, lá na África do Sul. Então esse veredito acabou sendo anulado. O Oscar acabou voltando para a prisão por 6 anos e a promotoria queria colocar 15 anos como pena para ele. No final de toda essa confusão, a pena dele ficou de 13 anos e 5 meses. Oscar cumpriu 9 anos em regime fechado e desde o dia 5 de janeiro desse ano, ele está em liberdade. A mãe da Riva acabou se pronunciando no começo desse ano e disse que, mesmo que a justiça entenda que ele cumpriu uma pena suficiente, nunca haverá justiça porque a filha dela nunca vai voltar. Gente, a minha opinião pessoal sobre esse caso, eu acho algo muito, muito difícil, porque a gente só tem a versão de uma pessoa para poder falar ali os casos. Se a gente pudesse ter uma segunda pessoa ali na cena que realmente pudesse trazer uma outra opinião sobre os mesmos fatos, seria um pouco mais fácil de analisar. Mas, eu não sei, dado ao histórico dele de ser uma pessoa tão violenta, tão temperamental e mudar de humor tão rapidamente, dado ao histórico de violência doméstica que ele tem, eu não sei. Eu acho que realmente ele pode ter atirado por querer na namorada. Ele já foi julgado e agora, infelizmente, a família que fica sofrendo pro resto da vida, né? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Lembra de se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai trazer. E já encaminha esse vídeo para alguém que vai adorar saber essa história. E me conta aqui nos comentários se você sabia que um atleta olímpico e paraolímpico, medalhista de ouro, já tinha passado por uma situação dessas? Lembra de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.